Então, eu dividi a análise desse texto em duas exposições. Na primeira parte, o foco foi analisarmos a conduta desta igreja, que está iniciando, dando seus primeiros passos lá no início da história. A igreja inicia em Atos 2, por meio do derramado do Espírito Santo sobre os discípulos. E aqui em Atos 4, ela já passou por um aumento do número de integrantes. Várias pessoas se converteram com pregações do apóstolo Pedro. E nós temos visto aqui um pouquinho sobre a conduta. Foi isso que nós analisamos. Uma igreja que já no início se demonstrava extremamente unida. Nós vimos como essa igreja era uma igreja unida em comunhão, como ela era unida em oração, e como ela era unida em um mesmo espírito, com o mesmo propósito, trabalhando ativamente em prol do reino neste mundo. E o meu objetivo aqui hoje, nessa manhã, é continuar analisando o texto, mas agora tentando extrair um pouco mais do pensamento teológico dessa igreja. E por que isso é importante? Porque a igreja de Atos é uma igreja que está debaixo da autoridade dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos, eram como uma extensão do próprio ministério de Jesus. Jesus deu a eles uma autoridade especial como representantes de Cristo aqui, ao ponto que eles faziam sinais e milagres na mesma semelhança do próprio Senhor Jesus. Quanto mais próximo estivermos da doutrina dos apóstolos, da teologia apostólica, eu diria que mais seguro nós estamos em relação a erros. Mais seguro nós estaremos em estar caminhando em uma doutrina sadia, sã, que é de fato bíblica. Então os apóstolos eles foram comissionados de forma especial, receberam dons especiais. O próprio apostolado é um dom do Espírito. É um dom espiritual dado a esse grupo que liderou a igreja e teve uma tarefa especial. Eles eram fonte de revelação na semelhança que nós vemos os profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos tinham essa autoridade de maneira muito parecida em termos de revelação dos profetas do Antigo. E, consequentemente, eles eram autoridade sobre a igreja do seu tempo. Quando nós analisamos a igreja de Atos 4, ela ainda não tem as figuras do pastor e do diácono. Isso vai ser desenvolvido ainda na história. Por enquanto, eles estão debaixo da autoridade apenas dos apóstolos. Essa é uma estrutura inicial encontrada aqui no texto que nós estamos vendo. Então, quanto mais próximo nós estivermos do pensamento teológico dos apóstolos, mais próximos nós estaremos de uma boa teologia, de uma sã doutrina. E quando nós levamos em conta o nosso contexto atual, parece que cada dia é mais raro encontrarmos teologia saudável em meio às igrejas. Você encontra de tudo hoje em dia, né? Doutrinas, ensinos de todos os tipos. Então eu creio que é de grande importância nós buscarmos no texto algumas marcas do pensamento apostólico. Qual era a maneira que essa igreja aqui pensava acerca de Deus? O que norteava essa igreja na sua conduta? Então esse é o objetivo aqui. Nós extrairmos alguns pilares dessa teologia da igreja de Atos 4, que é uma igreja que está debaixo da autoridade dos apóstolos. Então, como eu já havia dito na pregação anterior, eu creio que nós devemos sempre, quando olhamos para o livro de Atos e para essa igreja aqui presente, nós temos que evitar alguns extremos. Um lado, você tem aquele extremo da visão romântica da igreja de Atos, onde algumas pessoas dizem, olha, temos que voltar a ser a igreja primitiva, devemos voltar a ser como eles, nos reunir nos lares, vamos acabar com a igreja institucionalizada e coisas do tipo. E do outro lado, você tem aquele olhar para a igreja do passado como algo completamente ultrapassada, antiquada. Então, assim, olha, a igreja de hoje tem que ser moderna, nós temos que adaptar a nossa igreja para a nossa realidade. Vamos pintar a igreja de preto, fazer um palco e colocar luz, luzes brilhantes e tal. Esses extremos têm que ser evitados, nós temos que ter equilíbrio no nosso entendimento. E aqui o equilíbrio, eu diria, que ele é encontrado quando nós passamos a entender que a igreja de Atos é uma igreja em transição.
não é um modelo definitivo porque ela está se desenvolvendo. Então nós não podemos olhar para Atos 4 e extrair daqui um modelo exato daquilo que nós temos que viver, porque daí nós vamos começar a nomear apóstolos entre nós. Nós vamos começar a ter condutas que não são encontradas no restante do Novo Testamento com o desenrolar da história. Então, para a gente poder aqui tirar lições realmente proveitosas, nós temos que ter esse entendimento. A igreja aqui é uma igreja singular. Em que sentido? Nós temos a presença apostólica. E isso não pode ser replicado hoje. Então nós não estamos no mesmo contexto deles. Essa é uma igreja em transição. É uma igreja em formação. Então nós temos que ter esse olhar para que a gente possa então tirar aquilo que é de fato proveitoso a nós aqui. Que é encontrado no pensamento desta igreja. Na maneira como eles concebem Deus, a palavra e coisas do tipo. Então vamos fazer a leitura de Atos 4, versos 23 até 31. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurece os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Eu gostaria de extrair aqui, irmãos, 3 pilares teológicos da igreja de Atos 4. São 3 marcas da teologia dessa igreja. Quando eu falo teologia, irmãos, é simplesmente o pensamento deles acerca de Deus, acerca da palavra. É isso que significa teologia. É o estudo de Deus. É nós buscarmos, todos nós somos estudantes de teologia. Nós somos cristãos porque nós amamos a Bíblia, porque nós nos dedicamos a conhecer. Então daqui nós podemos tirar 3 marcas bem evidentes desta igreja que está debaixo da autoridade apostólica. O primeiro pilar que eu gostaria de observar com vocês é o pilar claro e que começa logo no princípio do texto, que é o pilar da soberania de Deus. O verso 24 é o início da oração ali que eles fazem diante de Deus, depois dos acontecimentos dos capítulos anteriores que nós já analisamos. Eles dizem: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, unânimes eles oraram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então olha a maneira como essa igreja se dirige a Deus em oração. Qual é a evidência aqui que nós tiramos? A confiança que eles possuem em um Deus que é soberano. Deus é chamado por eles de soberano Senhor. Existe o claro entendimento por parte dessa igreja de Atos 4 que Deus é aquele que detém o poder e o controle sobre todas as coisas. Esse poder soberano de Deus, ele é enfatizado aqui no texto na afirmação seguinte. Ele diz: o Senhor soberano que fez todas as coisas. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar, aquele que fez cada criatura que habita nessas regiões. Deus criou cada coisa deste universo, assim como Ele é aquele que criou cada pessoa deste mundo. O conceito que é
trazido aqui por eles é um conceito que às vezes escapa de nós, na nossa mentalidade mais moderna, que é a ideia de um criador proprietário. Eles estão lembrando assim, olha, já que Deus é aquele que criou, que deu vida, que trouxe à existência tudo que há, Ele é aquele que tem direito sobre essa criação. Ele é aquele que dirige essa criação. Ele é aquele que governa essa criação. Tudo é dele. Ele é o Criador e, portanto, o dono de todas as coisas. Deus é aquele que tem autoridade sobre aquilo que ele criou. É isso que é evocado na oração. Essa é a ideia do Senhor, dono, soberano, no controle. Ele dirige tudo. E, queridos, se nós pararmos para pensar no conceito da oração, né? Eu falei um pouquinho sobre oração na última pregação. O fato de nós nos dirigirmos a Deus com as nossas petições, com as nossas súplicas, expondo o nosso coração, isso só faz sentido, só há lógica em fazermos isso, se nós tivermos esse conceito bíblico muito claro, de que Deus ele é soberano e Ele é Senhor. Porque não há nenhum sentido em você pedir algo para alguém que não tem poder em mudar as coisas. É alguém que não tem controle. Não faz sentido isso. Agora, por outro lado, faz todo sentido nós realizarmos as nossas orações para alguém que tem poder para criar e para intervir. Que tem poder para fazer o que ele bem quiser. Aí faz sentido. Dizer que Deus é soberano, de que nós cremos que Ele está no controle, e aí então poder realizar as nossas orações para aquele que criou o céu, a terra, o mar. Isso diz respeito a invocar essa autoridade de Deus, o seu poder sobre o mundo criado. Mas o conceito de soberania dos apóstolos dessa igreja não para aí. Ele segue no verso 27 e 28. Olha o que é dito ali. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Olha o que isso demonstra do entendimento dessa igreja acerca de Cristo, de Deus. Olha o entendimento que eles tinham acerca do controle de Deus sobre os eventos passados. O que a igreja aqui está afirmando é a crença de que todos os eventos, incluindo todas as ações de pessoas que estavam envolvidas na morte de Jesus, ele cita Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, o Império Romano, soldados romanos, fala do povo de Israel, ou seja, a liderança do povo de Israel se juntaram contra Jesus. Eles se uniram com o mesmo propósito, calar a Cristo. E aí o que a igreja aqui está dizendo é que todas essas pessoas envolvidas, tudo o que aconteceu fazia parte de um plano pré-determinado por Deus. Ou seja, um plano que havia sido planejado com antecedência. Depois, no desenrolar da história, nós temos o apóstolo Paulo, que ele fala a mesma coisa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 3 a 4, ele diz assim: antes de tudo entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. O que ele está dizendo com isso? Paulo diz que todos os eventos, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, tudo ocorreu de acordo com aquilo que havia sido profetizado no passado. É o que ele está dizendo, olha, tudo havia sido revelado por Deus, estava nos seus planos. Isso demonstra que Deus tem um controle sobre tudo e todos.
tudo o que aconteceu no passado, e a gente pode olhar para a nossa vida e pensar em tudo que nós vivemos, foi planejado por Deus. Aquilo que aconteceu, nem Deus não muda, ele estava na autoria, ele quis que fosse assim. E, irmãos, esse é um entendimento elevado sobre Deus. Isso é pensar Deus, como aquele que tem controle, que tem autoridade, que é soberano sobre tudo e todos. Era esse entendimento que fazia essa igreja aqui enxergar a própria perseguição que estava ocorrendo contra eles, não como uma obra do acaso, mas igualmente debaixo de um plano pré-determinado. Então a consequência lógica é só uma: Deus está no comando de todas as coisas. Nada nem ninguém pode deter os planos do Senhor. Isso significa crermos em um Deus que é soberano. E essa é uma teologia forte. Essa é uma teologia robusta. O entendimento bíblico do poder e da autoridade do Senhor, uma autoridade que ele exerce sobre tudo e todos, de tal forma que tudo o que acontece neste mundo, ou seja, nenhum único e simples evento, escapa do controle soberano do Pai. Lembram de Jesus em Mateus 10? Ele falou sobre esse cuidado do Senhor com as mínimas coisas. Ele diz lá que nenhum pardal é abatido sem o consentimento de Deus. Que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento de Deus, que ele tem todos contados. O que isso demonstra? A soberania, a sua autoridade, o seu poder. Só que isso traz para nós algumas implicações que são difíceis de lidar. Por exemplo, então quer dizer que até mesmo eventos ruins estão debaixo desse controle soberano de Deus? Foi isso que a igreja aqui de Atos entendeu sobre a morte de Cristo. Que até mesmo a morte de Cristo era um plano pré-determinado. Talvez você lembre também a história de José lá no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E José, ele entendeu que o controle sobre todos aqueles eventos ruins da vida dele, ele passou anos preso, ele passou várias coisas ruins na sua vida, e ele entendeu que tudo aquilo estava debaixo da soberania de Deus, ao ponto que quando ele reencontra os seus irmãos, ele diz lá em Gênesis 45:5, não fiquem tristes, meus irmãos, não fiquem irritados contra vocês por terem me vendido como escravo para cá, porque foi para a preservação da vida de vocês que Deus me enviou aqui. Ele diz, olha, não fiquem se perturbando com coisas erradas que vocês fizeram, porque isso estava debaixo do controle de Deus. Deus estava no controle desses eventos, foi Ele que me enviou para cá. E Ele enviou com um bom propósito. Esse é o Deus da Bíblia. Um Deus que é soberano na sua definição de palavra. Controle sobre todas as coisas. E, infelizmente, irmãos, essa maravilhosa doutrina da soberania de Deus tem sido enfraquecida diariamente. Pessoas que dizem ser cristãs têm transformado Deus em uma pessoa sujeita às suas próprias ordens e seus caprichos. Coisas do tipo, eu determino, são ditas diante de Deus. Quem somos nós para determinarmos algo diante de um Deus Todo-Poderoso? Isso está radicalmente em oposição às Escrituras.
Ou Deus controla tudo, ou Ele não controla nada. Se Deus não é soberano, não há nenhum sentido em nós nos colocarmos diante dele. Não há nenhuma garantia de que aquilo que a Bíblia afirma que acontecerá no fim dos tempos, de fato vai acontecer. Se Deus não tem o controle, como é que nós vamos poder acreditar naquilo que é dito no livro de Apocalipse? Como é que nós vamos ter certeza de que no final o Senhor vencerá? Se Ele não está no controle. A boa notícia é que neste mesmo livro é dito que Deus criou todas as coisas e que Ele tem autoridade sobre tudo. E de que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por isso nós temos certeza da nossa salvação. Por isso nós temos certeza de uma eternidade na presença de Deus. Por isso que nós temos certeza que um dia o Senhor voltará a este mundo e consumará o seu reino aqui. Porque Ele é soberano. Porque Ele é Senhor. Porque Ele está no controle de tudo. O nosso Deus não é o gênio da lâmpada mágica, que vive para nos agradar e nos dar presente, que é submisso às nossas próprias vontades e desejos. Esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia apresenta um Deus que reina. Está no controle. E se esse Deus da Bíblia é o Deus que reina, a nossa vontade jamais estará acima da vontade dele. É por isso que a verdadeira igreja cristã, ela sempre ora que seja feita a tua vontade. Tanto na terra quanto no céu. Seja feita a tua vontade. Nós colocamos os nossos pedidos. Nós dizemos as nossas necessidades, os nossos desejos, mas no final nós dizemos, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Porque o meu olhar é limitado. O meu olhar sofre com as consequências do pecado. Eu não consigo discernir direito as coisas. Então, Senhor, se eu estiver pedindo algo errado ou contra a tua vontade, que seja feita a tua. Porque a tua é sempre perfeita. Porque o Senhor reina. Então, o que nós vemos aqui no texto é que essa igreja de Atos 4, ela possui isso de maneira muito clara. É um pilar da sua teologia. A autoridade de Deus sobre a criação. O controle soberano sobre qualquer circunstância, até mesmo as circunstâncias ruins. O controle soberano sobre tudo o que ainda acontecerá. E esta é a teologia que nós devemos seguir. Aquela que reconhece que Deus reina, que Ele está no trono, que nada escapa do seu controle. Que mesmo quando coisas ruins ocorrem conosco, nós podemos mesmo assim confiar. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Se somos filhos, Ele está cuidando de nós. Talvez coisas ruins aconteçam porque o Senhor está trabalhando em nós, o nosso caráter, nos moldando, nos aperfeiçoando. E muitas vezes esse aperfeiçoamento ele ocorre por meio de dor, de sofrimento. A Bíblia coloca o exemplo da purificação do ouro e da prata. Muitas vezes a purificação é feita por meio de fogo. Irmão, se você é crente há algum tempo, você deve lembrar na sua vida. Os momentos onde nós mais buscamos o Senhor são momentos de lágrimas. São momentos de preocupação. É onde mais nós dobramos os nossos joelhos. Onde mais nós buscamos a Deus. E é onde mais Ele está trabalhando em nós. O famoso príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, dizia isso. Ele dizia, olha, a segunda maior bênção que Deus me dá na vida é saúde. Ele foi um homem que sofreu com muitas doenças. Ele disse, a segunda maior bênção que o Senhor me dá é a saúde, é quando eu estou bem fisicamente. A primeira é a doença. Porque quando eu estou doente, eu estou sempre aos pés de Deus. Ele reconhecia que o Senhor trabalhava na vida dele por meio da fraqueza.
Então, quando nós cremos dessa forma, irmãos, faz muito sentido nós orarmos. Faz muito sentido. Porque é sinal que nós estamos confiando naquele que não é limitado em poder. Pelo contrário, é aquele que tem autoridade, que controla tudo e todos. E este é o primeiro pilar teológico que nós temos que ter para nós. Da mesma forma como a igreja de Atos. O pilar da soberania de Deus. Deus é soberano. O segundo pilar teológico que eu gostaria de destacar aqui no texto é o pilar da inspiração das Escrituras. Reparem no início do versículo 25, quando é dito: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E aí na sequência ele faz uma citação do Salmo 2, verso 1 a 2, que é um salmo messiânico. É um salmo onde no contexto imediato se refere a Davi, mas que aponta para a rejeição do Messias. O Messias, Jesus, seria rejeitado pelos povos e pelas autoridades. Então essas palavras aqui presentes na oração da igreja de Atos 4 demonstra mais um dos seus pilares. Algo que continua sendo fundamental para sustentar qualquer igreja que se diga cristã. Havia o claro entendimento por parte dessa igreja que o registro bíblico, aquilo que Davi escreveu um dia, aquilo que ele colocou em um salmo, tinha uma origem superior. Davi falou com a sua boca, mas ele fez isso debaixo da supervisão e do controle do Espírito Santo. A igreja de Atos 4, ela acreditava que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Que o Senhor, no seu controle soberano, não deixou de controlar o processo da revelação escrita. Ele controlou tudo isso. Esse pilar teológico ainda vai ser desenvolvido ao longo do Novo Testamento. Nós vamos encontrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, verso 16, Paulo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E, portanto, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção, para nos educar na justiça de Deus. Mas, olha, toda a Escritura ela é inspirada, ela tem o controle soberano do Senhor. A única diferença que poderíamos pontuar aqui, em relação à igreja de Atos 4 e nós hoje, é que nós estamos, por incrível que pareça, em uma condição melhor do que a deles. Eu poderia pensar, nossa, mas eles tinham os apóstolos lá. Nossa, estavam tão perto ali de Cristo, muitos ali tinham visto Cristo ressurreto. Como nós estaríamos em uma posição melhor do que a deles? Porque aqui em Atos, irmãos, até o fim do ministério apostólico, que vai se dar com o apóstolo João, o último a falecer, já em idade avançada, João ele escreve o último livro inspirado, que é Apocalipse. Lá perto dos seus 90 anos ele escreve e ele encerra a revelação escrita de Deus. Ele deixa bem claro ao final do livro de Apocalipse que ai daquele que acrescentar ou retirar qualquer palavra dessa profecia. Ai daquele que acrescentar coisas na Bíblia ou retirar coisas dela. Sofrerá as consequências, ele diz. Então a nossa situação privilegiada é que, diferente dessa igreja neste momento, em Atos 4, nós temos toda a revelação aqui. Enquanto eles lá estavam na produção ainda. Deus ainda estava revelando por meio dos apóstolos e dos profetas. Então o conceito de inspiração é um conceito fundamental para a fé cristã. É algo que tem que ser constantemente relembrado e resgatado. Por quê? Porque os desdobramentos dessa doutrina são profundos. E eles interferem diretamente naquilo que nós cremos e praticamos como igreja. Se eu verdadeiramente acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, portanto ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra do Senhor. Se eu creio que o autor primário das Escrituras é o próprio Espírito Santo, algo que é afirmado aqui no texto, então, irmãos, a gente tem que ter algo bem claro. Se eu creio nisso, a Bíblia ela tem que ser suficiente para mim.
tudo aquilo que eu preciso. E outra, se eu creio que ela é a palavra de Deus, ela tem que ser a autoridade sobre a minha vida. São os dois conceitos inerentes à doutrina da inspiração: suficiente e autoridade. Crer que a Bíblia é suficiente significa que eu creio que na Bíblia eu encontro tudo o que eu preciso para viver a vida cristã. Desde o meu chamado, a minha vocação, a forma como eu tenho que conduzir a minha vida, tudo eu encontro uma orientação bíblica. Temas diversos como casamento, divórcio, criação de filhos, relacionamento entre o cristão e o Estado, questões de doutrina como expiação, sobre a pessoa de Jesus, a obra do Espírito Santo na nossa vida, tudo eu encontro orientação na Escritura. Crer na inspiração é crer que a Bíblia ela é suficiente, que eu não preciso de nenhum outro acréscimo, que eu não preciso de outro tipo de resposta. O que eu devo fazer é só uma coisa: me debruçar nela e aprender sobre ela. E talvez alguns ainda possam perguntar: mas pastor, será que alguns livros não podem ajudar o homem e a igreja a se desenvolver? E a nossa resposta para isso é não. Não. Bons livros podem ser úteis, mas todo livro precisa passar pelo teste da palavra de Deus. Se algo que foi escrito conflita com a Bíblia, eu preciso deixar de lado, eu preciso rejeitar aquilo que foi escrito. É como disse o teólogo inglês do século XIX, J.C. Ryle, ele falou sobre a Bíblia e diz assim: há um abismo entre a Bíblia e qualquer outro livro que tenha sido escrito. Ele, a Bíblia, ilumina um vasto número de assuntos dos mais importantes de forma melhor do que todos os outros livros do mundo. A Bíblia ousadamente trata de assuntos que vão além do alcance humano. Trata de coisas que são misteriosas e invisíveis: a alma, o mundo vindouro e a eternidade. Profundidades essas que nenhum homem pode sondar. J.C. Ryle entendeu a preciosidade das Escrituras. Ele diz: esse livro trata de coisas que o ser humano não é capaz de conceber, que estão além da nossa capacidade de sondar. A Bíblia fala de coisas invisíveis. Por isso, é mais uma evidência da sua origem divina. E por mais, irmãos, que nós hoje estamos milhares de anos distante do momento da autoria desses livros, com todo o avanço que a humanidade teve na ciência, nas artes, na literatura, na filosofia, na própria religião, a Bíblia, mesmo assim, continua sendo um livro exclusivo, incomparável, insubstituível. A Bíblia não se trata de um livro onde você lê e vai alistar pontos fortes e fracos, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, assuntos relevantes e assuntos irrelevantes. Não. Tudo que está escrito aqui é e sempre será relevante no seu todo. E ainda como disse Riley, em uma outra afirmação, ele diz que a Bíblia é o único livro que depois de tanto tempo ainda conserva frescor, perenidade e novidade. Os assuntos tratados parece que foram escritos para a nossa realidade hoje. Tudo é muito atual. Como explicar algo assim? Então, quando nós entendemos o que é a palavra de Deus, quando nós entendemos o que é este livro que está diante de nós, que ele foi inspirado por Deus, ele se torna quase que inevitavelmente a nossa única fonte segura de conhecimento. Ela é livre de erros. E, portanto, ela é suficiente
para nos orientar sobre qualquer assunto da vida. E se a Bíblia é isso, irmãos, por que nós trocaríamos o estudo deste livro por qualquer outra coisa? Por quê? Nós devemos, como pessoas e como igreja, que é o ajuntamento dessas pessoas que creem, nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos orar a Bíblia. Nós devemos cantar a Bíblia. Nós devemos pregar a Bíblia. Tudo na nossa vida cristã deve ser sustentada por esse pilar da inspiração das Escrituras. Devemos sempre estar debaixo da autoridade dela. Devemos rejeitar e nos levantar contra todos aqueles que dizem falar em nome de Deus, mas que não usam a Bíblia para isso. Devemos apontar o erro, levantar contra essas coisas. Desde o início do século XX, quando surgiu o chamado movimento carismático, cada vez mais igrejas cristãs têm trocado a Bíblia, que é algo objetivo, por experiências subjetivas, que jamais podem ser provadas como vindas da parte de Deus. A leitura do texto bíblico, fonte segura, inspirado texto bíblico, tem sido trocado por expressões estranhas, do tipo: Deus me deu essa palavra. Deus me entregou um sonho. Deus falou comigo e coisas assim. O problema disso, irmãos, algo que tem comprometido seriamente o testemunho da verdadeira igreja cristã no mundo. Porque esse tipo de prática envergonha a verdadeira igreja de Cristo. O problema é que ninguém tem como provar que aquilo que a pessoa sentiu no coração, aquilo que ela sonhou, aquilo que ela pensa que ouviu, tem como fonte de fato o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode provar essas coisas. E aí então, no meio de algumas experiências pessoais que podem ser verdadeiras, em alguns casos, você terá milhares de experiências falsas, fabricadas, fruto do coração humano, fruto do engano, fruto do pecado e talvez aquilo que é ainda mais assustador, fruto de outros espíritos que não o Espírito Santo de Deus. Porque nós cristãos que temos a palavra inspirada, vamos brincar com essas coisas das quais nós não temos como provar. Eu fico me perguntando quais as consequências de se falsificar uma obra do Espírito. Isso me consome no temor. Qual consequência para alguém que diz para outra pessoa: Deus falou comigo, e entrega uma palavra da sua própria mente, e não foi Deus que deu? Quais as consequências disso? Talvez seja o mais próximo que nós vamos encontrar do pecado da blasfêmia contra o Espírito. Dizer que o Espírito está fazendo algo e não ser o Espírito Santo de Deus. Ser a própria pessoa, a emoção ou coisas do tipo. Por que faríamos algo assim se nós temos diante de nós uma fonte que é segura, livre de erros e, portanto, suficiente? A gente se espelhe nessa igreja que entendia o que era inspiração. E esse é mais um dos pilares dessa igreja. O primeiro pilar é o pilar da soberania de Deus. O segundo pilar é o da inspiração da Escritura. E por fim, o terceiro pilar que nós encontramos aqui diz respeito a uma teologia voltada à prática. Vamos ler os versos 29 a 31. Diz ali: Agora, Senhor, olha para as ameaças deles
e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Reparem, irmãos, como é curioso aqui algumas coisas. Olha só o fato dessa igreja não dizer uma única palavra em agradecimento pela liberdade de Pedro e João. Eles não oram aqui agradecendo, Senhor, obrigado por ter liberto nossos apóstolos, Pedro e João, da prisão. Não, a igreja simplesmente entrega as circunstâncias debaixo do soberano Senhor. Eles dizem apenas, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha para aquilo que eles têm dito a nosso respeito. A igreja também não pede por proteção. Eles não pedem, Senhor, nos protege dessas ameaças. Não, o pedido é feito apenas em uma direção, que Deus conceda ousadia. Senhor, nos ajuda a continuar anunciando o Evangelho. Nos ajuda a continuar pregando a Tua palavra. Nos ajuda a ter coragem para falar para este povo acerca de um Messias que foi morto, ressuscitou e vivo está. É a mais clara demonstração de que essa igreja sabe quem é que controla tudo. É a mais clara demonstração de confiança de que Deus jamais deixará os seus planos serem frustrados. E é por isso que o pedido é apenas um. Nos faz ser ousados, Senhor. Também ele diz, nos faz ser ousados enquanto o Senhor estende as tuas mãos para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. O pedido aqui é para que o Senhor os encha de coragem na pregação, da mesma forma que eles pedem para que Deus confirme, para que Deus autentique a mensagem deles por meio de milagres. E o bom aqui é que nós estamos falando justamente desse tema nas quartas-feiras na escola bíblica. E aí, então, não preciso ir muito longe aqui, aprofundar demais. Mas tem algo que tem que ser explicado para que não haja confusão. Então, mais uma vez, eu tenho que lembrar aos irmãos do caráter histórico do livro de Atos. O livro de Atos narra uma igreja em transição. É uma igreja em um processo de amadurecimento, onde ela está aqui dando seus primeiros passos. E aí nós temos que lembrar que aqui em Atos 4, o Evangelho, a boa notícia de uma salvação encontrada em um Messias que foi morto, é uma mensagem completamente nova. Era a pregação de uma esperança com base em uma pessoa morta, que morreu crucificado, mas que havia ressuscitado e vivo estava. E eles, neste momento, têm como alvo alcançar a quem? O judeu. A pregação ainda não foi aos gentios. Eles estão anunciando essa mensagem do Messias crucificado para o povo judeu. E isso ia totalmente em encontro com a concepção judaica de um Messias. Para o judeu, o Messias seria um grande líder político e militar que viria a este mundo e que venceria os inimigos de Israel e que restauraria o reino a eles. Isso um dia acontecerá. Esse Messias que eles esperam um dia virá desta forma, como um guerreiro que vem para vencer. Mas naquele momento, a nova revelação era que o Messias veio na forma de um servo e que ele primeiro veio resolver o problema do pecado, para depois vir cumprir com as suas promessas de restauração. Primeiro restaura a alma de vocês, para depois vir e restaurar o reino físico. Então era uma mensagem nova, que era escandalosa ao povo judeu. Dificilmente nós veríamos tantas conversões, conforme nós já vimos até aqui. 3.000 convertidos em um momento. Depois nós já vimos que a igreja tinha 5.000 convertidos.
Dificilmente nós veríamos isso se a palavra pregada sobre o Messias morto não viesse acompanhada de sinais e milagres. Por quê? Porque o milagre servia para isso, para autenticar essa nova mensagem como sendo vinda da parte de Deus. No início de Atos eu expliquei para vocês o que é um milagre. Lembram? O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, mudando o curso natural das coisas. Então, no templo ali em Jerusalém, em Atos 3, Deus, por meio do ministério apostólico, interferiu na vida natural de um homem coxo de nascença. E essa intervenção sobrenatural de Deus no curso da vida daquele homem teve um propósito. Autenticou as palavras de Pedro que foram pregadas lá. O milagre inquestionável havia sido feito. De tal forma que os adversários dos apóstolos não tinham nada a dizer para negar aquilo. Então o milagre cumpriu com o seu papel de autenticação. Ele autenticou aquela mensagem para que muitos pudessem crer. Crer no quê? No Evangelho. Na pregação dos apóstolos ali. Então o que fica mais claro aqui, irmãos, é que esse pedido da igreja neste momento, por intervenção de Deus, por meio de milagres, está diretamente conectado com o pedido de ousadia por pregação. Eles não pedem o milagre pelo milagre, eles dizem, olha, que o milagre venha para autenticar a nossa mensagem. Nos faz ser ousados para pregar e venha com o teu poder confirmar isso. E aí o verso 31 mostra que Deus ouviu o clamor da igreja e responde. O texto diz que logo depois que eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia pregavam a palavra. Deus encheu eles, mandou uma confirmação externa, deu coragem e eles saíram a anunciar. E é disso aqui que nós tiramos o terceiro pilar teológico dessa igreja. É o pilar dos milagres. Não. O pilar teológico dessa igreja é que eles tinham uma teologia voltada para a prática, para a ação. Nós vemos isso na maneira como eles realizam as próprias petições deles. Eu chamei a atenção de vocês antes aqui. Não há pedido por livramento. Não há pedido por proteção. Não há nem mesmo agradecimento pelos apóstolos terem sido libertos. O pedido é só um. Senhor, nos capacita a ir. Nos capacita a sair e praticar. Nos capacita a pregar com ousadia a tua mensagem. Nos ajuda a anunciar com coragem o Evangelho. E este pilar é extremamente importante nisso. Porque de nada adianta termos a teologia bíblica e mais saudável de todas se ela não se transformar em prática. De nada adianta sabermos a Bíblia decorada, mas não termos a nossa vida transformada por ela. De nada adianta sabermos que temos que seguir o exemplo de Cristo, mas se nós não tivermos a disposição de servir como Ele serviu. De nada adianta sabermos que a pregação do Evangelho é urgente, se nós não sairmos lá fora e anunciarmos essa pregação. De nada adianta. E graças a Deus, irmãos, muitas igrejas, até mesmo seminários teológicos, têm despertado para a importância disso, a teologia prática. Inclusive existem matérias hoje, se você pega uma graduação em teologia, você vai encontrar lá uma matéria chamada teologia prática. A ênfase dessas matérias é fazer a ligação da Sagrada Escritura com a vida que nós devemos ter neste mundo. A ênfase da teologia prática não é simplesmente contemplar ou compreender doutrinas teológicas, mas é aplicar as doutrinas para a nossa vida. É por isso que a pregação aqui na igreja ela não pode ficar restrita às explicações. Tem que ter a aplicação. Nós temos que saber o que fazer com aquilo que nós aprendemos da Bíblia.
Qual a nossa ação depois que nós sabemos que Deus é soberano? O que devemos fazer com esse conhecimento? Sujeitar-nos a Ele. O que eu tenho que fazer na prática quando eu entendo que a Bíblia é inspirada? Entender que ela é fonte segura. Aprender sobre ela. Me sujeitar a ela. É a prática daquilo que nós aprendemos. Então, quando nós olhamos para essa igreja aqui de Atos, nós vemos que a ênfase da igreja não eram os milagres, por mais que eles fossem abundantes aqui. Mas eles viam o milagre apenas como um instrumento de Deus para aquilo que é mais importante: a pregação, o anúncio de uma notícia que salva. O milagre pode aliviar o sofrimento de alguém. Nós oramos por milagres sempre quando nós temos um irmão em doença. Nós oramos, Senhor, cura. Mas o milagre por si só não salva a alma. Ele pode aliviar momentaneamente. Mas de que adianta, irmãos? Chover milagres todos os dias se a mensagem da salvação não for anunciada. De que adianta você ter um problema da sua vida resolvido se o seu maior problema permanecer do mesmo jeito? O que adianta termos a nossa saúde restaurada, mas a nossa alma permanecer em pecado, distante do Senhor, em rebelião? Jesus não curou a todos. Os apóstolos não curaram a todas as pessoas. Eles sempre usaram o milagre como fonte de instrumento para anunciar aquela salvação que é eterna. Aquela que nós de fato precisamos. Por isso que a nossa prática deve ter o mesmo alvo da igreja de Atos 4. Nós devemos desejar estar cheios do Espírito Santo. Para fazer o quê? Para com ousadia anunciar a palavra que salva. Isso é ser verdadeiramente cheio do Espírito. É com coragem pregar neste mundo que há salvação aos perdidos. E essa salvação ela é encontrada apenas em Cristo, no Jesus da Bíblia. Não é em qualquer Jesus. Não é no Jesus do testemunho de Jeová, dos Mormons, porque esses Jesus não são extraídos deste livro. A salvação só há em um lugar. Estar cheio do Espírito é anunciar com coragem. É pregar aos perdidos. É isso que nós devemos fazer. Uma teologia que seja prática. Então, meu desejo e minha oração é que essa igreja de Atos 4, uma igreja que está neste momento da história só iniciando a sua jornada, possa nos ensinar e nos inspirar por meio do texto que nós vimos hoje. Nós precisamos manter em pé esses mesmos 3 pilares que nós vimos no texto. Nós precisamos manter de pé o pilar da soberania de Deus, o pilar da inspiração das Escrituras e o pilar de uma teologia voltada à prática. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter um conceito correto, bíblico sobre Deus. Que a nossa visão do Senhor seja completamente retirada da Bíblia. Uma visão extremamente elevada. Sabe o que é uma visão elevada de Deus? É aquele nível de respeito e temor. E quando você se imagina diante do Senhor, você é levado ao chão. Eu jamais poderia estar diante daquele que é todo-poderoso, que é santo, que é altíssimo, que é o dono, o criador de todas as coisas. Essa é uma visão elevada do Senhor. É isso que nós vemos na Bíblia. Quando pessoas tinham contato com Deus, com o anjo do Senhor, você vê isso em Isaías, você vê isso em Ezequiel, você vê isso em João, em Apocalipse. Você vê isso nos pais de Sansão, no livro de Juízes, eles se jogaram aos pés, com o rosto no chão,
diante da majestade daquele que é o Criador soberano de tudo. Deus nos ajude nisso. Que a nossa visão seja retirada da Bíblia. Que saibamos os riscos de se nós nos desviarmos daquilo que Deus revela sobre Ele mesmo. Se você tem uma concepção de Deus que foi produzida na sua mente e não extraída da Bíblia, talvez você viva em idolatria. Você criou um Deus com a sua mente, você não buscou aqui conhecer a Deus. Está cheio de idólatras nas igrejas de hoje, que criaram as suas próprias versões de Deus e acham que têm um relacionamento pessoal com esse Deus, que é um Deus falso. O verdadeiro e único Deus só é encontrado aqui. Então que tenhamos também um conceito correto da Bíblia, inspirada por Deus, autoridade sobre nós, fonte suficiente para que possamos viver de maneira correta no mundo, para encontrarmos o caminho da salvação eterna. Também saibamos do risco de nos desviarmos dessa fonte segura e objetiva. Nós podemos ser encontrados na subjetividade, buscando experiências, buscando novas revelações, coisas que jamais podem ser comprovadas. Lembre disso. Quanto mais próximo você estiver da Bíblia, mais longe do erro você estará. Deus nos ajude a termos essa teologia que não fica só na mente, mas que transforma, que não é só conhecimento, mas que se volta para a prática. Que tenhamos sempre essa mesma ênfase na pregação do Evangelho aos perdidos e no serviço uns aos outros. Vamos orar. Bondoso Deus, louvado seja o Senhor por nos orientar em todas as coisas, sempre por meio da Sua palavra. Obrigado porque nós podemos voltar a um livro histórico como é o livro de Atos. Um livro que mostra os primeiros passos dessa igreja que hoje nós fazemos parte, se nós estamos inseridos e unidos a Cristo e o mesmo corpo. Esses primeiros passos que demonstram, Deus, já uma teologia madura em muitos aspectos, coisas que nós precisamos a todo momento nos relembrar, resgatar e mantermos em pé. O pilar da soberania de Deus, o pilar de um conceito acerca da pessoa de Deus que é extraído das Escrituras e da Tua revelação a nós. O Senhor é soberano, o nosso Criador e, portanto, o nosso dono. Que jamais nos colocamos diante do Senhor sem essa concepção elevada de Ti. Porque, do contrário, corremos o risco de estarmos adorando um Deus que não existe e, portanto, um falso Deus. Nos dá esse convencimento, Pai. Nós sabemos que isso é uma obra Tua, através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda também, Pai, a mantermos o pilar da inspiração das Escrituras. Entendermos que a Bíblia que nós temos hoje aqui, que nós abrimos e que nós lemos e procuramos aprender mais sobre ela, é uma fonte segura porque ela vem do alto a nós. Foi o Teu Santo Espírito, usando pessoas para escrever este livro, esteve no controle e na supervisão de cada palavra. Portanto, nós temos diante de nós uma fonte segura, objetiva, da qual nós nunca erraremos se andarmos de acordo com ela. Encontramos aqui tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, no tempo presente, para vivermos vidas que Te honram e Te glorificam, da mesma forma que encontramos aqui o único caminho da salvação. Agora, Pai, nos ajuda também que não fique tudo isso na nossa mente como mero conhecimento acumulado, mas que a gente possa entender que a nossa teologia tem que vir para a prática. Nos dá, Senhor, também ousadia para pregarmos a Tua palavra. Nos dá coragem, Pai, para anunciarmos uma mensagem que é urgente. Sejamos primeiramente transformados por ela e, na sequência, possamos contribuir
para o avanço do teu reino no mundo. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.